Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 17. Mateus 17, 24 a 27 é o texto da nossa reflexão. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa história, esse texto é único. Nós não temos essa história contada pelos outros evangelistas. Nem Marcos, nem Lucas, nem João repetem esse episódio aqui. E é uma história interessantíssima, muito forte, né? Quase que uma experiência mágica que Pedro tem aqui é com Jesus. Para que você se localize mais ou menos, é muito difícil a gente traçar a cronologia dos evangelhos, a sequência das coisas. Mas dá para a gente entender que Pedro, o apóstolo Pedro, alvo aqui dessa passagem, ele teve uma experiência com o mar, com a pesca, lá no início da sua chamada como apóstolo, quando ele tem a chamada pesca maravilhosa. Isso aconteceu lá no início da sua caminhada com Jesus. Aqui nesse texto, ao que parece, nós já estaríamos há 2 anos, talvez quase indo para os 3 anos de caminhada de Pedro com Jesus. Isso aqui é depois da transfiguração. Então, neste episódio que nós acabamos de ler, Pedro já tem uma certa experiência com Jesus. Ele já conhece quem é Jesus e sabe da capacidade que Jesus tem de fazer algumas coisas extraordinárias. Mas o que acontece aqui é que eles estão vindo de uma jornada. Eles vêm de uma empreitada evangelística, de um trabalho de passar por vários povoados, de cuidar de pessoas, de gerenciar algumas situações. E agora eles chegam de volta a Cafarnaum. Aparentemente é a casa de Pedro, porque Pedro morava em Cafarnaum e a casa de Pedro funcionava como uma espécie de QG, de um centro, onde eles se reuniam, conversavam, repassavam algumas coisas, avaliavam o seu ministério e voltavam então para o campo. E agora Pedro, como provavelmente é a casa dele, ele fica caminhando todo mundo para entrar, sabe? Todo mundo entrou e ficou na porta. E na porta chega gente que cobra imposto. Este imposto é o imposto do templo. E o verso 24, então, a pergunta é: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Quer dizer, Jesus não está na porta, Jesus está dentro de casa. E esses homens perguntam para Pedro, que está na porta da casa: o seu mestre paga essas 2 dracmas? Que é um imposto estabelecido pelo templo de Jerusalém. E eles passam então cobrando nas cidades. Eles estão lá na Galileia, mas está cobrando o imposto. Dracma é uma moeda grega que circulava naquela época, ali equivalente a mais ou menos 8 gramas de prata. E eles perguntam isso. Pedro responde que sim. Sabe aquela coisa de pronto, né? Sim, paga sim. E a gente não sabe se o sim de Pedro tem a ver com o fato de que ele teria visto Jesus pagando isso antes, em algum momento, ou se o sim dele é uma dedução, tipo assim: eu aposto que sim, eu tenho certeza que sim, mas vou ver, né, isso. E quando ele entra em casa,
diz a história de que Pedro está preocupado, parece. Porque antes que ele fale qualquer coisa, Jesus se antecipa a ele e pergunta para ele, verso 25, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Parecia dia de vestibular. Para onde Pedro olha, tem alguém perguntando alguma coisa. E ele tem que dar resposta a essas perguntas, não é? Mas ele responde que, logicamente, os impostos eram cobrados de estrangeiros, não dos filhos do rei. E pode ser que Jesus, entendendo que a resposta está correta, né, que ele foi aprovado nesta pergunta vestibular, a gente não sabe por que Jesus entende que isso está correto. Se isso tem a ver com a ocasião lá do Davi vencendo Golias, e ali há uma compreensão de que os filhos de Davi não precisam mais pagar imposto. A família de Davi não precisa pagar imposto mais. Então, Jesus é da linhagem de Davi, talvez estivesse isento disso. Ou pode ser que se refira ao fato de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. E por que eu vou pagar um imposto que tem a ver com a casa de Deus, né? Ou ainda pode nos remeter a Esdras 7:24, quando diz assim, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos que servem na casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos e nem pedágios. Jesus era considerado um rabi, um mestre, então pode ser que ele entendia que ele deveria ser incluso nisso, não preciso pagar esse imposto ao templo. O fato é que Jesus diz para Pedro, para que ninguém fique falando de mim e de você, para que a gente não escandalize ninguém, para que isso não nos desabone, não nos desautorize no ministério que a gente tem realizado, vai até o mar. Primeiro peixe que você fisgar, você abre a boca do peixe. E na boca do peixe vai ter uma moeda. E essa moeda, equivalente a 16 gramas de prata, é suficiente para pagar por mim e por você. E você sabe que o Pedro vai lá, faz isso, e encontra isso, né? Eu fico imaginando como o Pedro se sentiu diante disso, né? Coisa boa seria se todas as manhãs, quando alguém nos cobra alguma coisa, e sempre tem alguém cobrando a gente pudesse olhar para Jesus e dizer, Jesus, me ajuda aqui. E Jesus nos desse uma orientação desse tipo, que a gente pudesse abrir saco de farinha, pacote de fubá, qualquer coisa, e encontrar lá dentro a moeda necessária, o dinheiro necessário para pagar aquilo que a gente está devendo, não é? O nosso tema que nós estamos estudando durante esse mês é ser transformados pelo poder do reino de Deus, deve ser o desejo de cada cristão. Ou seja, o meu desejo e o seu desejo deve ser por transformação. Quais são as transformações que eu e você precisamos desejar? O que devemos querer que mude na gente? Olhando para esse texto, a primeira coisa é a forma de encarar a vida. Eu acho que eu e você precisamos mudar o jeito que nós temos hoje de olhar para a vida, de encarar a vida como cristão. Pedro aprendeu, eu aprendo, e você precisa aprender daqui e a partir daqui que impostos devem ser pagos. Parece simples demais, mas o fato é que o texto aponta para isso. Imposto é para ser pago. E imposto não deve ser sonegado a pretexto algum. Num tempo como esse, e num país como o nosso, onde há uma legião famigerada de órgãos, de autoridades, de governantes querendo arrancar o nosso dinheiro a qualquer custo, isso é algo desafiador para nós. É extremamente difícil levar a sério uma afirmação como essa.
que imposto é para ser pago. Não sei quanto você ganha, não sei quanto que a tua empresa arrecada, mas o fato é que a gente fica assustado quando você tem que separar aquele dinheiro e paga para o governo. Sou diretor de uma faculdade. E todo mês nós pagamos um troço chamado GPS, Guia de Previdência Social. É a maior conta que nós pagamos todo mês. E toda vez o Jairo é contador da faculdade, eu fico, aonde vai esse dinheiro, né? Aonde cai esse dinheiro? Eu não sei o que se faz com esse dinheiro, né? Toda vez que começa o ano, você vai lá e chega IPVA, IPTU, um monte de coisa. Você fica pensando, mas onde vai essa grana toda? Se eu pago IPVA, mas as estradas estão esburacadas, eu ainda tenho que pagar pedágio para ir daqui para Campinas, né? Onde vai tanto dinheiro assim? Mas o fato é que o exemplo que Jesus deixou é este: imposto é para ser pago, tem que pagar, não é? Eles existem e é para pagar, seja como pessoa física, seja como empresário. Nós somos constrangidos por Jesus a parar com essa tendência que crente tem de achar que está acima das leis, porque crente é assim. Ele gosta de pegar expressões bíblicas, tipo, eu sou estrangeiro, peregrino nessa terra, eu não sou daqui, eu sou do céu. Ele acha que ele não precisa pagar mais nada, não é? Eu tenho aconselhado muita gente que está estourada em dívidas com o governo, porque acha que está acima das leis, que não precisa pagar nada, que pode ir enrolando de alguma forma as dívidas que tem, especialmente nos compromissos sociais e tributários. Há uma tendência em nosso meio de achar que nós, como cristãos, não precisamos cumprir lei alguma. Eu tenho alunos na faculdade que são policiais, muitos deles policiais rodoviários. Eles dizem que eles acham engraçado quando eles têm que parar na pista um crente. Quando é pastor, então piorou. Porque o pastor diz assim, eu sou ministro do evangelho. E daí? Só porque é pastor, só porque é crente, pode correr na velocidade que acha que pode correr, né? E não quer ser multado, de jeito nenhum, não quer pagar. Porque acha assim que está acima de qualquer lei. Agora, observe, abra sua Bíblia aí em Romanos 13, versos de 1 a 7. Não é Jesus que era filho de Deus e talvez desentendido das questões humanas, estava aqui na terra por um período, estava exagerando nas suas orientações, mas o apóstolo Paulo, que era criado dentre os fariseus, um homem que tinha cidadania romana, um cristão fervoroso, apóstolo chamado por Jesus, Romanos 13, de 1 a 7, Paulo diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Compreende isso? Eu estou certo de que por mais injusto que pareça, e muitas vezes é mesmo, toda tributação, todo imposto, toda cobrança
que incide sobre nós como cidadãos brasileiros. Se você seguir o exemplo de Jesus e as orientações do apóstolo Paulo, Deus vai te abençoar. Se preciso for, vai aparecer dinheiro na boca do peixe, mas Deus vai te ajudar a ser fiel nos compromissos que nós temos com o governo do nosso país. Amém? Confia nisso. Não é legal vir domingo à noite da igreja para ouvir essas coisas, né? Mas nós precisamos mudar o nosso jeito de encarar a vida. Se nós estamos pensando em transformações que o reino de Deus pode operar, essa é uma transformação. Que cada membro da igreja, cada empregado, cada empresário, seja fiel. Consiga, de fato, ser modelo, exemplo de pessoas que não devem nada para ninguém, especialmente nas questões tributárias. Uma segunda lição que nós tiramos daqui, o que devemos querer que mude em nossa vida, é a nossa percepção da onisciência de Deus. Onisciência tem a ver com o que Deus sabe a nosso respeito. E onisciência diz respeito a Ele sabe tudo acerca de nós. Pedro ali estava entendendo que Deus sabe absolutamente tudo a respeito da vida dele. Dali por diante ficaria muito difícil Pedro achar que Jesus não sabia quem ele era, que Jesus não sabia o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo, como que ele estava. Olha o que acontece. O nível de detalhamento do conhecimento de Jesus permeia toda essa passagem. Pedro põe o pé dentro de casa e Jesus sabe o que ele está pensando. Jesus sabe o que estava perturbando o coração dele. Você acha que se Pedro tivesse dinheiro para pagar, ele não teria já resolvido isso na porta de casa? Mas ele entra lá dentro. E ele sabe que ninguém tem. Essa turma toda de Jesus vivia à base de oferta, de generosidade das pessoas. Alguns textos dizem que mulheres ricas ajudavam Jesus no seu ministério. E Pedro sabe que eles acabaram de chegar de uma viagem, de um trabalho, de uma andança por aí. Eles não têm dinheiro. E Pedro então entra em casa e não sabe muito nem como perguntar para Jesus, né? Senhor, sabe o que é? Tem uns caras aí estão perguntando uma coisa, dizendo se o senhor paga o imposto do templo. Na hora me deu um negócio, eu falei que sim. E eles falaram assim, então tá bom, então ficar esperando aqui, aguardando você ir lá buscar o dinheiro. Aí Pedro entra lá, sabe, em casa, sem saber assim, como é que eu começo a conversa com ele? Porque a gente veio conversando pelo caminho, rapaz, vamos ter que levantar mais dinheiro, porque acabou tudo, então estamos voltando sem nada. Pedro sabia disso, não, ele teria resolvido a situação. E quando ele põe o pé dentro de casa, Jesus sabe que ele está perturbado com isso. O texto diz que Jesus conhece o mar, Jesus conhece o peixe, Jesus conhece onde encontrar dinheiro, Jesus sabe tudo, sabe até o que Pedro está pensando na cabeça dele. E se Jesus sabe o que acontece no fundo do mar da Galileia, Jesus conhece as regiões mais assombrosas do nosso ser. Quem nós somos de fato. E quanto a isso, não há nada, mas nada que eu e você possamos fazer. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus sabe quem nós somos. Nós não podemos fugir disso. Lembra do Salmo 139? Davi, quando escreve o Salmo 139, versículos de 1 a 10, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Davi diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda ela. O Senhor sabe o que eu vou falar. Nem comecei uma frase. O Senhor já sabe.
Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim o Senhor coloca a tua mão. Davi diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Aí ele começa a perguntar, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu pego um avião e vou lá em cima, e consigo voar, mas bem no alto, Davi diz que Deus bate na janelinha e diz assim, oi, estou aqui. E se eu pegar um submarino e ir lá no mais profundo do mar, e estou pensando assim, aqui Deus não está. De repente Deus bate na janelinha lá e diz assim, oi, estou aqui também. E Davi diz, o que eu faço? Se eu pegar as asas da alvorada, me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Davi diz, eu não tenho como fugir de Deus. Eu fujo da minha mulher, fujo do meu soldado, fujo do meu patrão, fujo do meu empregado, mas eu não consigo fugir de Deus, porque Deus me conhece. Deus nos conhece na nossa individualidade. Você conhece um pedaço de mim, eu conheço um pedaço de você, mas você não sabe tudo de mim. A Hélia não sabe tudo de mim. Seu marido não sabe tudo de você. Você sabe disso. As coisas que você pensa, as vontades que você tem, as coisas que você fala lá dentro. Onde eu estava com a cabeça de casar com um homem desse? Ele não sabe. Ele olha para você e fala, nossa, que mulher apaixonada por mim. Ele sabe parte de você. O seu filho não sabe tudo de você. Sua mãe, seu pai não sabem. Mas Deus sabe. Nós estamos desnudados para Deus. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso interior. Deus sabe que tudo que vai lá dentro de você, tudo que a gente esconde dentro da gente, as amarguras, o ódio, né? O rancor. Manda abraçar o irmão, vem cá irmão, dá um abraço, dá um cheiro aqui, mas se eu pudesse, né? Segurar esse irmão até que ele perdesse o fôlego. Deus nos conhece no nosso íntimo. Ninguém vê, às vezes ninguém sente, mas Deus sabe. Deus sabe o que está lá. Deus sabe por onde a gente anda, o que a gente anda fazendo. Deus sabe o que a gente acessa na internet. Deus sabe. A gente aprende a apagar os históricos, né? Aprende os caminhos. Mas Deus sabe. Da cabeça de Deus não tem como apagar, não tem como deletar, não tem como limpar. Porque Deus nos conhece. Mas Deus conhece também o nosso valor. Por mais que ninguém veja o meu potencial, o seu potencial, Deus vê. Deus sabe quem você é, Deus sabe o quanto você vale. Deus sabe dos talentos que Ele te deu, dos potenciais que você tem, do dom que Ele te concedeu. Às vezes ninguém vê. Às vezes a gente é como o peixe da história aí, né? Tem uma moeda valiosa lá dentro, mas ninguém vê, ninguém pesca a gente, ninguém olha para a gente, não é? Mas Deus sabe que tem coisa preciosa dentro da gente. Jesus sempre viu coisas onde ninguém via. Jesus sempre deu valor para pessoas que ninguém dava. Lucas 7, 36 e 50 tem uma dessas histórias. Uma mulher pecadora entra numa sala cheia de protocolos. Ninguém quer ver uma mulher ali. Ninguém quer ver uma mulher pecadora ali. É uma reunião masculina, numa cultura extremamente machista.
Uma mulher que traz para a sala um cheiro de pecado. E o Simão está lá e diz assim: quem que é essa mulher que está entrando aqui? E Jesus então olha para a mulher, se dirige ao Simão, que é o dono da casa, e diz para ele: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você nem beijou meu rosto. Essa mulher fica aqui beijando os meus pés o tempo todo. Você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você nem me ungiu a cabeça com óleo. E essa mulher fica passando perfume em mim. Fica cuidando de mim aqui. Jesus fala: por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele diz para a mulher: os seus pecados estão perdoados. Jesus viu um valor naquela mulher que ninguém naquela sala estava vendo. O pessoal queria ver aquela mulher fora dali. Mas Jesus diz: não, ela tem um valor. Porque Deus nos conhece profundamente. Então, se você quer uma mudança na sua vida, se você tem esse desejo, você precisa desejar restabelecer na sua vida essa percepção de que Deus sabe. Para de andar por aí como se Deus fosse o pastor da sua igreja, que não sabe nada. A gente não sabe nada, né? Mas eu fico brincando com os irmãos que eu tenho uma viatura pastoral, né? Fico fazendo ronda pelas ruas de Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara, tentando ver o que os irmãos estão fazendo, né? Mas a gente não sabe de nada, não sabe de nada. Pastor é que nem pai, é o último a saber, não sabe de nada que está acontecendo, né? A coisa está rolando por ele, não estamos sabendo. Não olhe para Deus dessa forma. Deus é onisciente. Jesus sabia o que Pedro pensava. Imagina se ele não sabe o que você anda fazendo, né? Por onde você anda, Deus sabe. Em terceiro e último lugar, o que devemos querer que mude em nossa vida é o cultivo da confiança em Deus. Aquela experiência produziu em Pedro uma confiança enorme em Deus. Deus se preocupa com aquelas coisas que sufocam a vida da gente. Pedro se sentiu sufocado, ele foi cobrado, ele não tinha como pagar. Essa é a experiência de Pedro. Chegou cansado, chegou de uma viagem, chegou com seus irmãos, companheiros de ministério. Entra em casa. Mas na porta de casa tem alguém dizendo: olha, vocês não vão pagar não essas 2 dracmas aí? E Pedro não tem como pagar isso. Isso angustia o coração dele. Por isso, entenda uma coisa. Hoje de manhã o pastor Rubem falou sobre dízimo aqui. Agora há pouco nós comentamos de novo sobre o assunto dízimo aqui. Mas quando a gente fala de dízimo na igreja, não se sinta cobrado. Não é isso que a gente quer. O que nós queremos, na verdade, é que você tenha acesso a uma experiência com Deus, de experimentar Deus te sustentando, de confiar que todo esse dinheiro que eu ganho não é meu, é Deus quem deu, e eu posso devolver a Ele uma parte. E Ele vai me abençoar, vai abrir janelas dos céus, como diz o texto de Malaquias, nós refletimos hoje pela manhã. Mas não se sinta cobrado, porque Deus sabe que uma das coisas mais angustiantes nessa vida é você se sentir cobrado por uma coisa que você não tem como pagar. Você não tem de onde tirar. Eu não sei como fazer. Eu sei que você já viveu situações assim, se não está vivendo. Eu já vivi. Como eu disse, eu dirijo uma faculdade. É angustiante, numa época de crise. Você vê a sua gerente financeira entrar na sua sala e dizer assim: pastor, pago esse ou pago esse? O que eu faço? Porque não tem como pagar.
Tem dias que nós temos 30 mil reais de contas para pagar. Na conta tem 8, 10, 12. É angustiante. Eu não queria estar vivendo aquilo, não é? Eu tenho que determinar, paga isso, depois paga aquilo, entendeu? Deixo meu salário para depois eu recebo, dá um jeito. Mas é uma angústia quando você se sente cobrado e não tem como resolver isso. Mas eu queria que você entendesse que Jesus quer que você confie. Confie. Deus sabe que isto angustia você, que isso espreme a sua vida, que você não consegue dormir de noite, que você não consegue viver, porque você não tem como pagar as suas dívidas. Eu tenho lidado com gente endividada, gente que é cobrada, gente que perdeu o chão, gente que perdeu as rédeas da administração financeira, que precisa colocar tudo na mesa, precisa escolher o que pagar, que não sabe como fazer, não sabe de onde tirar. Mas é gente também que vai descobrindo como que Deus pode suprir. Quando a gente vai organizando, Deus vai abençoando, Deus vai fazendo aparecer dinheiro na boca do peixe. Mas a gente consegue, né? Porque Deus vai querendo provocar em nós, despertar em nós esta confiança. Entenda nesta noite que Jesus se preocupa com você. E Jesus pode indicar o caminho. Ele pode dizer aonde está a solução. Na boca de que peixe está o que você precisa. Como resolver algo que você não consegue resolver. E Deus vai fazer com que isso venha das fontes mais estranhas, mais inimagináveis. Mas Deus vai providenciar a solução para você. O que Deus quer é que você recupere esta confiança em Deus. Quer mudar alguma coisa na sua vida? Muda isto. Eu preciso cultivar confiança em Deus. Eu preciso crer que Deus cuida da minha vida. Eu preciso acreditar que Deus não quer me levar só para o céu, senão eu já teria levado. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, não é? Mas Deus quer me abençoar nesta terra. Deus quer me ajudar a viver bem, a ser fiel nos meus impostos, a cumprir com os meus deveres sociais, tributários, a viver debaixo dessa onisciência dele. Ele sabe de tudo, ele não tem como escapar disso. Deus quer que eu confie nele. O sustento vem dele. Posso ganhar pouco, ganhar muito, mas quem me sustenta é o Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você tenha estes desejos. Que você restaure a sua vida com Deus. Pare de viver como se Deus não existisse, se fosse apenas objeto da sua religião. Mas comece a ver Deus como um parceiro, um Deus que anda com você, um Deus que quer olhar para a sua vida, um Deus que sabe tudo que está acontecendo e quer abençoar você e quer dizer para você: vai ali, vai por aqui, é aqui que eu quero que você se direcione, porque é ali que eu vou abençoar de fato a sua vida. Louvado seja o nosso Deus, que Deus abençoe a sua vida. Sai daqui com um coração alegre, confiante, que Deus tem coisas especiais para você ainda durante essa semana.